Olá, meu nome é Andréa Mello, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas. Estou aqui com o Dr. Bernardo Garicocheia para falar um pouco a respeito das variantes de significado incerto do gene de BRCA. Hoje em dia, essa discussão com o oncogeneticista ela vem crescendo à medida que a gente identifica biomarcadores de prognóstico e também preditores de resposta. Então, não é incomum o oncologista receber no seu consultório um resultado, por exemplo, uma análise de mutação de BRCA, dizendo que aquele paciente tem um achado de uma variante de significado incerto para os genes de BRCA1 ou 2. E aí, o que fazer diante desse resultado, Bernardo? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, por estar aqui com vocês e conversando sobre um assunto que antigamente era um assunto que estava restrito a um grupo muito pequeno de pacientes, não é? E hoje passou a ser uma parte integral no atendimento do paciente, sabe? Nesse atendimento multidisciplinar do paciente com câncer. Né? Lembrar para você só que um exemplo, né, que quase 20% dos pacientes com câncer de próstata avançado, jovens, possuem uma mutação em um gene, pode ser BRCA1, BRCA2 ou outro gene germinativo qualquer, ou seja, está dentro do DNA dessa pessoa esse risco para câncer de próstata. Em mama isso não é diferente, esse número pode chegar, dependendo do grupo que você escolhe, 12, 15, 18, até 30% de risco aumentado. O que são essas variantes de significado incerto? Então, o médico hoje ele recebe o pedido, usado bastante a solicitar um painel genético, ele recebe o resultado, e esse resultado ele pode vir de três maneiras. O paciente não tem nenhuma mutação nos genes que foram estudados, o paciente tem uma mutação nos genes que foram estudados, e aí a gente parte para fazer as medidas necessárias para combater essa mutação, ou o paciente tem um resultado incerto, que a gente chama de variante de significado incerto. O que é isso? O nosso DNA não é idêntico, evidente. Se ele fosse idêntico, todos nós seríamos clones uns dos outros. Tá? O nosso DNA tem uma taxa de variação grande, e essa taxa de variação, que é muito grande, tá? Ela incita com que muitas pessoas, talvez todos de nós, tenhamos determinadas regiões do nosso DNA que sejam únicas ou extremamente raras. Nós chamamos isso de alelos raros. Quando uma região do DNA é extremamente rara, né, a gente precisa de programas de computador muito sofisticados para poder dizer para a gente que aquela alteração que foi achada, mesmo sendo rara, ela é inócua, por exemplo, ela não causa nada. Ou, pelo contrário, ela é quimicamente eloquente, ela pode causar um problema muito grave na proteína, isso provavelmente vai levar um dano ao paciente. Os programas de computador, às vezes, eles ficam em cima do muro quando eles encontram essas alterações. Essas são as VUS, variantes de significado incerto. Numa situação como essas, tá, quem pode ajudar muito o clínico ou o cirurgião é o geneticista, tá? Porque ele confronta o dado que é dado pela variante, ele conhece os programas de computador que são algoritmos diferentes, onde ele coloca aquela informação e ele analisa o que ela faz no DNA, o que ela faz na proteína, quantas vezes ela já foi encontrada, em que população específica ela foi vista, tudo isso vira informação e ele confronta esses dados com os dados que ele está vendo da família. Ele encontra. Não, ele encontra uma VUS em um gene, por exemplo, que causa retardo mental, microftalmia, atraso de crescimento e o risco aumentado para tumores do sistema nervoso central. Uma VUS. E aquela família só tem câncer de mama. Ele pode dizer tranquilamente para aquele médico, para o colega que mandou o exame, ou para a família, que aquela VUS não tem nada a ver com o quadro clínico do paciente. Agora ele encontra numa BRCA2, por exemplo, uma família cheia de casos de câncer de mama, melanoma, ovário, próstata, uma VUS. Tá? Ele vai estimar a probabilidade dessa VUS poder ser causadora desse tipo de síndrome, mesmo ela ainda não sendo classificada como patogênica. Tá? E nesse caso ele recomenda que a família inteira tome medidas de cuidado específicas, não tão radicais, até que muito em breve os cientistas vão ser capazes de dizer se aquela VUS ela é maligna, patogênica ou não. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Você, como oncogeneticista, tem um paciente, recebeu um resultado de uma VUS.
Você recomenda um retorno periódico desse paciente para dizer, olha, isso foi reclassificado como uma variante patogênica? Excelente pergunta. E agora temos que agir no de maneira mundo ideal, diferente? a gente deveria, no instante que reclassifica uma VUS, Comunicar ao poder paciente. comunicar o paciente, comunicar o médico dele, isso no mundo ideal. Uhum. Tá? Isso ninguém está conseguindo fazer, nem nos maiores laboratórios privados americanos. Uhum. Existe um monte de obstáculos para isso. Você reenviar uma modificação de uma alteração genética pode, inclusive, ter obstáculos, problemas jurídicos para fazer isso. Uhum. Esse paciente pode não estar mais com aquele médico. O paciente pode ter falecido e isso, quem é que vai ser o responsável por receber a informação que era só dele, sabe? Um direito que era só dele, por exemplo, e que ele não queria compartilhar com ninguém. Tá? Como é que você lida com uma situação dessas? Uhum. Nesse caso, o que a gente tem feito é solicitar que o paciente e seus familiares, se possível, retornem cada ano com a gente, onde aquela VUS ela é recalculada com algoritmos novos. Sim. Eu quero te lembrar que a cada 2, 3 meses os algoritmos de cálculo mudam, porque eles ganham mais informações. É um sistema super inteligente, né? Cada vez que um paciente entra com um exame de DNA novo dentro do sistema, tá? O algoritmo ele aprende um pouquinho mais sobre o DNA e ele muda a conta. Tá? Então, assim, dentro de um ano eu vou ter tanta informação que a gente vai conseguir, possivelmente, reclassificar essa VUS. Se isso não for possível, a gente continua combinando os exames com os pacientes, sabe? E mantendo informado o médico mastologista, o oncologista, urologista, sei lá, que acompanha o paciente. Excelente. Muito obrigada, Bernardo. Obrigado vocês pela oportunidade. Um grande abraço para todos.